Estamos entrando no ar para levar mais um programa Valores da Nossa Terra, que tem por objetivo, como todos vocês sabem, colocar em perspectiva, contar aqui os feitos, as angústias e os sonhos daqueles que constroem o nosso dia a dia, que têm a coragem de empreender, de levar em frente seus negócios, a sua vida, e que, por conseguinte, podem também nos ajudar a compreender melhor este mundo e encontrar também respostas, soluções e, por que não, sugestões para as nossas angústias. Hoje temos o privilégio de receber aqui no programa Jerry Brich dos Santos, é isso? Brich dos Santos. Ele é o proprietário do laureado do premiadíssimo restaurante Garfão, posso chamar assim, que, aliás, está de aniversário, nesse mês de agosto, como você me falou, completando já 23 anos de história neste Vale dos Sinos, nessa cidade de Novo Hamburgo. É uma referência aqui na cidade, né, Jé? Se tornou uma referência. Realmente já é tradicional, Sim. Na cidade, e graças a Deus a gente tem uma aceitação muito grande do público e tá aí, o sucesso é o restaurante lotado e muitas vezes a fila na rua, Isso e é as importante. Pessoas esperam na fila é porque gostam, Isso é verdade, Mas, Jerry, para quem ainda não teve o privilégio de conhecer o restaurante, eu estive lá e é um festival gastronômico, É difícil você ir lá e não encontrar algo que lhe agrade, Dê uma pequena palhinha aqui para os nossos telespectadores. Bom, o Garfão ele trabalha no horário do meio-dia com um buffet muito variado, muito grande. A gente sempre salienta que é o maior buffet do Vale, porque realmente é um banquete, a moda antiga, É verdade. É um banquete, uma variedade imensa de saladas. Para quem quer fazer uma dieta é o lugar certo. Para quem quer engordar também é o lugar certo. Tem para todos os Então gostos. tem salada, uma salada muito variada, tem um buffet muito grande de pratos quentes, tem uma enorme variedade de carnes, são 16 tipos de carne no buffet, desde costelão 12 horas, picanha, temos filé de salmão, filé de linguado, temos todas as opções, para quem quer frutos do mar, para quem quer carne. Sobremesas, a gente tem mais de 20 tipos de sobremesas, também é realmente um festival de sobremesas, e assim, a gente agrada a todos os gostos, isso na hora do almoço. Sim. E todos os dias da semana, de segunda a segunda, de segunda a domingo. À noite, a gente trabalha com um combo. O que é o combo? O combo é o rodízio de pizzas, buffet de comidas quentes, buffet de salada e um buffet de sushi. Então, é como tu disseste, é um festival gastronômico. Tem para todos os gostos, é quase impossível uma pessoa ir lá. As pessoas muitas vezes são um pouco exigentes ou impertinentes, uns dizem assim, com comida, Então a gente consegue agradar todo mundo. Por isso que a gente vê no Garfão tantos grupos, aniversário, confraternização, porque agrada a todo mundo, agrada desde a criancinha, o adolescente, o jovem, o idoso, Muitas vezes a pessoa, mas eu não como pizza, mas come comida quente, come salada, come sushi. Mas eu não gosto de sushi, não gosto de coisa crua. Tem buffet, tem rodízio de pizza, tem várias opções para todo mundo. É de A a Z, Ou de seja, A a não Z. é porque você tem algum gosto em particular que não Exatamente. vai se sentir ali bem atendido Isso. no Garfão, Mas, Jerry, você também como um empresário, também como líder sindical, com certeza tem histórias para nos contar da crise da Covid-19 que impactou, sobretudo, o seu negócio no ano passado. Como é que foram aquelas primeiras experiências ali? Qual foi o impacto no seu negócio, que teve que ficar fechado por um bom tempo? Como é que se resolveu? O impacto foi gigante, Somando todos os meses fechados, no ano de 2020, a gente ficou 3 meses e meio fechado. 3 meses e meio. Exatamente. E lá em março a gente estava com aproximadamente 50 funcionários.
Em março de 2020. 2020, quando veio a grande notícia, né? Ali dia 18, 19 de março, exatamente né? isso. E dia 20 eu fechei, né? E a gente conseguiu segurar as pontas, né? No primeiro momento a gente deu férias para os funcionários, férias coletivas para todo mundo. Depois veio aquela ajuda do governo federal com a suspensão do contrato de trabalho. Depois retornou um pouquinho, uns dias já fechamos de novo. Daí foi mais uma suspensão e assim foi se levando, né? Foi se levando. Só que as contas não pararam, né? Uma empresa, ela não funciona só com o dia a dia, assim, Claro. o entra e sai de dinheiro, né? Ela tem vários compromissos assumidos, né? Prestações. Só a energia elétrica, por exemplo, a gente tem transformador e com transformador a gente tem demanda de energia, né? Então, se eu não gastar energia nenhuma, eu estou pagando demanda do mesmo jeito. Então, assim, a conta não baixou de 7, 8 mil reais com o restaurante fechado, né? E assim foram outras contas, né? E a gente perdeu bastante dinheiro nesse ano que passou, hein? É verdade, né? Isso foi uma situação bem singular, né? Você teve ali prejuízos sérios no dia a dia da operação. Alguns produtos, inclusive considerados insumos, como é a própria energia, aumentando de preço, e outros, né? É verdade. Quer dizer, num lado nós perdendo receita, do outro tendo serviços, inclusive com preço sendo majorado, assim como alguns produtos, né? Mas, e também a questão alternativa a esse de estar aberto, vocês também partiram para um delivery, alguma questão do gênero? Sim. O delivery a gente já tinha, né? Sim. E aí quando teve aquele fechamento, é claro que teve um incremento no delivery, como todo mundo fala, né? Sim. Ah, o delivery aumentou 40%, 50%. Mas o delivery, ele significava 10% do meu faturamento. É. Então ele passou de 10 para 14 ou para 15. Porque ali a experiência é estar lá, né? Isso é quase nada. Então, o delivery para nós ele é quase insignificante, né? No nosso caso, como a gente tem um movimento muito grande, um restaurante muito grande, uma quantidade de funcionários muito grande, o delivery ele é mantido mais para satisfazer aquele cliente que, hoje eu não quero ir no restaurante, quero pedir uma pizza em casa. Não é o core business. Não é nosso carro-chefe. O carro-chefe é experimentar, né? Degustar aquela experiência singular lá, né? É isso, né? É verdade. E como empresário e também como já pontuei, né, como uma referência até para os demais, tendo em vista que já titularizaste, né, a representação desse segmento, pelo menos aqui no Vale dos Sinos, né? Quais são as leituras que vocês, empresários, estão fazendo em relação ao quadro econômico que se instaurou ali com a Covid e que também se coloca depois? Como é que estão sentindo? Tá bem complicado, né? Inclusive pelas altas de preços, né? Porque os preços realmente dispararam, né? Então, a gente não conseguiu ainda assimilar bem por que motivo é. Uns dizem que é pela falta de mercadoria, que realmente existe, né? Também existe uma demanda muito grande do exterior, que tem muito produto alimentício que está sendo exportado, né, com incentivo fiscal por causa da exportação e acaba encarecendo aqui dentro, né, que é o caso do frango, da carne. Isso tudo é cobrado mais caro, aumenta o preço aqui dentro porque é mais vantagem exportar, né? Então, isso é um segundo fator. E o outro fator também é a demanda nossa, interna, né? A lei da oferta e da procura, né? À medida que deu a abertura, a flexibilização, o povo saiu a consumir de uma forma absurda, né? E isso faz elevar o preço, né? Até aproveitando essa deixa que o senhor deu aí, como é que foi ficar 3 meses fechado e como é que você sentiu a volta do público 3 meses depois? Como é que foi aquela... receber novamente as pessoas e qual era, digamos assim, a expectativa? Como é que essas pessoas adentravam? Havia muita felicidade? Muita felicidade. E eu vou te dizer assim, essa é a parte que a gente fica muito orgulhoso. Sim. A gente chegava a se olhar assim, pô, eles não esqueceram de nós. Que legal. Sabe? Porque parecia, ficamos tanto tempo parado, a gente olhava aquele salão fechado, eu tenho 36 câmeras, eu abria minhas câmeras em casa, passava o dia inteiro em casa sem saber o que fazer e olhava aquele restaurante
fechado. Aquela impotência ali, Aquilo né, fechado. parecia um troço fantasma, um prédio fantasma. E daqui a pouco tu abre e bum, sabe? Só não lotou porque a gente teve distanciamento nas mesas sim, e tudo mais, mas a fila lá na rua era absurda, né? E a felicidade das E a pessoas. felicidade das pessoas e querendo, sabe? E as mensagens no Facebook, no Instagram, né? As pessoas agradecendo a gente estar de volta e dizendo, bah, que saudade. Olha, é muito gratificante, muito legal. mesmo. Foi uma injeção de ânimo. De ânimo. E é bonito, né? Ver a vida voltar a é pulsar bonito. na sua plenitude, É bonito, né? é verdade. Sobretudo em relação à comida, que por si só já é, né, um momento em que as pessoas baixam a guarda, elas estão predispostas a conviver, né? Algumas diferenças até se deixam do lado de fora, né? De uma Porque certa naquele forma momento, ou de outra, as pessoas viram que eram felizes e não sabiam. é verdade. Que é o que a gente sempre diz. Né? É verdade. E como empresário, né, Gerry, essa questão assim, ó, quais são os grandes gargalos, dificuldades que o segmento enfrenta, né? Além desse que você fala, né, da subida aí dos produtos, né, do aumento de preço de alguns produtos que são bases, né? Em relação ao ambiente de negócio, assim, o que vocês assim mais preocupa o segmento, né? O que mais preocupa o segmento justamente as leis As leis. e os tributos. Né? É muita legislação e muito tributo. Especialmente, a gente já comentou antes fora do ar, especialmente porque quanto mais tu vende, quanto mais tu cresce, mais tu paga, não proporcionalmente, aumenta a proporção, a alíquota é maior. Né? Então, quanto mais tu vende, mais impostos tu paga. E aí tu começa a ficar com o teu valor mais alto, teu custo operacional da empresa é mais alto, teu preço começa a se afastar dos concorrentes que são menores porque vendem menos e tem uma alíquota bem mais baixa. Né? Então, isso é um dos problemas. E a legislação muito complexa, né? Ela é muito complexa, até para a gente ter funcionários e tudo mais, ela é quase impossível de tu conhecer toda ela, né? Esse é um grande problema que eu, que sou consultor no país, né, eu também me deparo, que é o excesso de complexidade, né, para estruturar qualquer negócio. Eu até me permito, viu, Gerry, fazer um comentário, né? O senhor sabe que a Constituição Federal ela garante a liberdade de negócio econômica para as pessoas. Ou seja, nós já temos a liberdade econômica como um valor constitucional. E enquanto tal, Gerry, se nós formos criar legislação para regular a liberdade, sabe o que acontece? Nós limitamos a própria liberdade. Exato. Então, às vezes, eu fico refletindo sobre algumas iniciativas de lei da liberdade econômica. Sim, mas a liberdade eu já tenho, ela é ampla, geral e restrita. Quando eu começo a pensar de que forma ela deve se dar, eu já comecei a encolher. Então, de formas que eu não sou um grande entusiasta dessas iniciativas aí de liberdade, de leis, né, voltadas a regular. Veja que os americanos não têm nenhuma dessa. Aqui no país, quando se tentou fazer da liberdade, né, de informação, na verdade estamos cerceando. O que nós estamos falando, na verdade, ali é desse problema que aflige, que o senhor bem detecta, excesso de regulamentação. Tem muito carimbo para muita coisa. Exatamente. Né? Mas nós vamos voltar no segundo bloco a falar sobre isso com o Gerry, né, o proprietário do premiadíssimo restaurante Garfão, que neste mês de agosto, inclusive, faz aí o seu aniversário. Um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje tem o privilégio de receber Gerry dos Santos, me permita abreviar, né, proprietário do restaurante Garfão, que vem nos falar hoje sobre inúmeros assuntos, né, voltados à gastronomia, aos negócios, também sobre, por que não, né, Gerry, às questões de Estado, sobretudo essas, que criam algum tipo de embaraço, dificuldade para o dia a dia do empreendedor. Né? Antes de nós encerrarmos o primeiro bloco, a gente falava do excesso de carimbo, de regulamentos, toda aquela dificuldade da legislação, né, que faz com que nós
Muitas vezes, né, já empreendemos, estamos fazendo as coisas, mas às vezes um pouco na dúvida se estamos fazendo certo. De verdade. tanta coisa que temos que observar e cumprir, enfim. E muitas vezes até nem dentro do nosso próprio negócio, como até também fora dele, né? Mas eu falava, Gerry, que grande parte desse embaraço operacional, administrativo que nós enfrentamos, ele poderia ser sumariamente eliminado, porque, segundo as minhas experiências, eles ainda convivem de um período passado, pretérito, quando nós tínhamos uma outra realidade administrativa no Brasil, sobretudo não ainda tocado pela tecnologia, né? Hoje eu vejo nós ainda comparecendo a balcões, obtendo certas certidões e carimbos, quando na verdade isso poderia estar já sendo suprido por sistemas, né? Na sua atividade não é diferente, né, Gerson? Você tem pontuado aí que a operação, ou seja, ter o restaurante já tem que ali observar uma série de normativas, né? Exatamente. Você olha para o pessoal, né, manter os contratos de trabalho também vem uma série de regulamentação, né? Aí você olha para o caixa, é uma série de... como líder empresarial, como é que o segmento observa isso, já? Com bastante preocupação, né? Justamente porque hoje a gente tem muitas leis a seguir, né? E poucos direitos, né? O empresário hoje em dia ele não sabe nem para que lado atender, né? Se é para legislação fiscal, trabalhista, né, contábil, né? Porque muitas vezes a contábil é que fica mais de lado, tu está prestando atenção nas outras coisas e a contábil fica de lado e quando tu vê, tu está com a empresa quebrada, né? É verdade. E isso acontece com muitos restaurantes ou empresas do nosso setor que são pequenas, né? Que o pessoal às vezes não tem nem como ter uma estrutura, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma empresa já com assessoria empresarial e tudo mais, né? Com advogados e tudo mais, né? Que nos auxiliam a isso e mesmo dentro da empresa a gente tem um administrativo bem forte, né? Mas restaurantes menores, eu como fui líder do Sindigastrô, também fui dirigente muitos anos e eu percebi isso, que os empresários menores, eles têm muita dificuldade, né? Para prestar atenção nisso, porque eles têm que trabalhar, eles estão lá no operacional, né? É verdade. Uma coisa, viu, Jair, que eu sempre me chamou muita atenção, né? Ainda que nós pudéssemos tolerar, aceitar esse excesso de regulamentação, né, com que nós temos que conviver, né, talvez até esse não fosse o maior problema, né, mas o que torna isso inviável é essa capacidade que nós temos de toda hora mudar a orientação dessas regras. Ah, sim. Ou seja, parece que criou-se ali um espaço do esperto, do mais malandro, que toda hora quer dar um novo significado, um novo sentido, uma nova aplicação a regras que, né, foram pensadas e idealizadas para trazer uma certa estabilidade e segurança ao negócio. Mas não é o que nós vemos. Toda hora a gente é surpreendido com uma nova interpretação daquela mesma regra. Isso eu acho que também torna um pouco difícil a gestão, né? A tomada de decisão. Né? Muito difícil, e muito difícil, e muitas vezes isso faz com que as empresas não contratem mais, né? Hoje eu tento contratar o mínimo de funcionários possíveis por causa justamente da forma burocrática de se tratar a situação. Eu poderia ter funcionários, por exemplo, para 2, 3 dias por semana. Aquela questão que criaram do intermitente é extremamente complicada. Sim. Da gente conseguir trabalhar com intermitente, né? E muitas vezes tu coloca um funcionário num regime intermitente e depois tu tem que responder na justiça porque o cara disse que não era intermitente ou coisa assim, né? Então é muito complicado, né? É muito complicado de tu conseguir seguir a regra e provar que tu está seguindo a regra. Essa questão ela sempre me causou assim muita estranheza e muita dificuldade de aceitar. Né? Em alguns segmentos, você pega do trabalho, e nós aqui somos adeptos, né, da maior segurança jurídica, de que se pague todos os direitos dos trabalhadores. Né? O que nós estamos falando aqui não é isso. O que nós estamos falando é que se senta, se estabelece um contrato, se fixa uma remuneração e isto
leva em consideração o negócio, a capacidade dele honrar com esse contrato e se faz projeções e investimentos e se assume responsabilidade. Lá na frente, alguém pega esse mesmo contrato e consegue subvertê-lo e criando uma outra realidade, que sequer encontra materialidade naquilo que nós fizemos até ontem. Essas questões que às vezes acabam não, digamos, ajudando o trabalhador até, acabam fazendo isso com que nós estamos agora, ou seja, deixando a pessoa numa dúvida, na insegurança e fazendo com que muitas vezes não se faça uma admissão quando o desejo era admitir, né? Então nós acabamos não fazendo uma admissão ou mesmo não ampliando um negócio por essa insegurança, essa incerteza que logo ali na frente nos é apresentado. É verdade. Isso causa, né, no segmento, né, e eu tenho acompanhado à distância, não só dos bares, restaurantes e similares, mas em outras pequenas empresas também, um certo temor em ampliar o negócio com mais 1, 2 funcionários, né? Porque não conheço ninguém que não teve um dissabor, né, de ter uma realidade escrita assim e reinterpretada assado, né? Ou seja, E muitas vezes o temor até de... Eu, por exemplo, muitas vezes tive a oportunidade de botar filiais. E não é interessante. Eu ia aumentar muito o meu faturamento, eu ia aumentar minhas alíquotas de impostos, né, de imposto, e ia ficar inviável, né? E a quantidade de funcionários também, eu ia ter muitos problemas, né? Então, para mim foi inviável. Eu até hoje nunca botei filiais justamente por causa dessa burocracia, por causa da maneira em que hoje o empresário é visto, né? Então, e outra coisa que a gente também pena bastante é com relação à informalidade nas empresas menores, né? E o que acontece? O que acontece é que a gente está competindo em preço com restaurantes menores que têm funcionários informais, né, e que não registram todo mundo, que não pagam todos os impostos, né? E isso a gente às vezes é penalizado, né? Porque às vezes custa muito caro para a gente, o cliente não entende isso, que ali a gente está andando certinho, né? Pagando verdade. tudo, né? Jerry, e a questão do pessoal para trabalhar, né? Ainda, como é que está, digamos assim, o quadro de oferta de trabalhadores qualificados para trabalhar na área de bares, restaurantes? Eu não digo Muito hotéis porque não é difícil. seu negócio, né? Mas como é que existe na região iniciativas voltadas a melhorar, a equacionar essa dificuldade? Já se tentou muitas vezes, eu como dirigente sindical, já se tentou muitas vezes formar curso para garçom, curso para cozinheira, tá? Já tentamos lá no Sindigastrô, já tentamos através do sindicato também incentivar o SESC, eles já tiveram cursos. Inúmeras vezes os cursos não foram completados, o curso não deu sequência por falta de interesse, por falta de pessoas. E muitas vezes cursos até gratuitos, né? As pessoas vão 1 ou 2 vezes. Funcionários, a gente já teve funcionários que a gente teve que pagar para o funcionário ir, porque senão o funcionário não vai. Tem que pagar a hora extra para o funcionário ir, senão ele não vai, ele não quer se qualificar, entendeu? E isso é muito difícil. A mão de obra, realmente existe uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas, tá? Só que é aquele negócio, muita gente parece que ou não quer trabalhar ou não quer se qualificar, porque são pessoas que, né? Então, a gente, para fazer um recrutamento e tirar uma pessoa que está dentro do perfil que a gente procura, é bem complicado. Porque as pessoas, assim, eles não querem trabalhar sábado, não querem trabalhar domingo, né? Trabalhar feriado nem se fala, né? Então, assim, as pessoas querem querem um emprego, mas não querem muito trabalho. É a qualificação. Claro que eu estou generalizando e não é geral isso, senão a Sim, gente sim. não teria gente boa como a gente tem. Né, os Nós quadros, temos excelentes funcionários, mas todos, a maioria a gente treinou. Quase todos a gente treinou, a gente criou, né? E graças a Deus temos uma equipe muito boa. Mas para chegar nessa equipe, a gente passou por milhares de candidatos. É difícil. Não, essa observação que o senhor faz em relação à qualificação pessoal daqueles que
né, comparece até aos nossos negócios para dar a sua contribuição, isso é essencial. Às vezes, Jair, me parece que aqueles que desempenham algumas funções como essa do próprio ser garçom, pega como exemplo, né, ele menospreza essa atividade. E veja, fala aqui alguém que foi garçom. Eu tive o privilégio de ser garçom na Sociedade Fraternal aqui em Novo Hamburgo. Estou falando aqui dos anos 1979, 80. E eu sempre encarei aquela atividade com muita responsabilidade, porque assim como lá o churrasqueiro tem a sua especialidade, faz a sua performance e é fundamental para termos uma boa carne na mesa, a experiência de quem vai consumir, ela se complementa com um bom atendimento do garçom. Exatamente. Né? Então o garçom, ele dá para se dizer, tão importante ou mais que o próprio vassador, porque é o cara que, né, o homem ou mulher que está ali com o cliente, quer dizer... Ele é o entregador final, ele pode estragar todo o processo. Exato. Se ele não for competente e dedicado, tiver foco no que ele está fazendo. Exato. Né? E todo aquele trabalho de muitas pessoas antes, ele pode ser estragado pelo garçom se o garçom não tiver essa competência. Então ele é muito importante. É fundamental, né? Então aí vai um apelo, né? Todos aqueles que, como eu, já fui garçom, né, no passado, né, que cuidem, né, façam aquele upgrade, olhem aquilo que falou aqui agora o GR, né? É essa pessoa talvez mais importante porque é aquela que vai, digamos assim, permitir a experiência final, né, daquilo que a pessoa veio buscar no restaurante. Então, eu vejo assim que é um momento de regozijo, assim, de felicidade, de realização, quando o cliente consegue ali ter a sua refeição, né, bem atendido, tem aquela experiência satisfatória e faz aquela consideração e, por que não, né, com muito prazer, deixa lá a gorjeta, né? Quer dizer, é sinal de bom atendimento. Né? Então... Esse é um diferencial do garçom. A gente recebe muitos elogios pelo atendimento, pela qualidade que os produtos são apresentados, né? Pela dedicação dos nossos funcionários. E eu sou testemunha, viu, Jair? Eu tive lá, tive o privilégio de degustar um salmão ao molho de maracujá, né? É muito bom. E quem me atendeu lá, inclusive, trouxe algumas sugestões para que eu pudesse ter uma experiência ainda mais prazerosa daquela que eu tinha me proposto. Né? E eu acho que esse é o trabalho de todos aqueles que contribuem com uma unidade geradora de riqueza. Então, todos aqueles que compõem, né, um negócio, seja ele um hotel, um restaurante, uma pequena empresa, na verdade, tem uma responsabilidade muito grande, independentemente da atividade que exerce, para que aquela unidade produtora de riqueza possa não só existir, como prosperar. E é isso que vai dar oportunidade para todos, né, Jair? É verdade. Então, sempre que posso, né, eu faço um apelo para aqueles que estão, né, trabalhando, vinculando a um negócio, a um trabalho, que todos nós precisamos periodicamente passar por um processo de reciclagem, de aperfeiçoamento. E hoje na internet, aí, ó, com 2, 3 cliques, você pode estar acessando algumas notícias, algumas dicas, enfim, qualquer coisa que pode melhorar ainda mais a tua prestação de serviço. Não se tolera mais hoje, com tudo que nós temos na rede, que as pessoas digam que não podem se ilustrar, né, Jair? É verdade. Google e YouTube estão ali, né? Nossa, a gente usa muito. Eu me lembro até, porque nós já estamos chegando ao final do nosso programa, que eu fui aqui em Novo Hamburgo, num determinado restaurante um dia e pedi ali, complementarmente, mais um bifezinho, né? Aí a pessoa que estava ali gentilmente me servindo, ela trouxe o bifezinho num prato e conseguiu colocar uma folhinha de alface e mais um tomatezinho e me entregou. Aquilo ali era tudo o que eu esperava, tornou mais gostoso, mais prazeroso aquela experiência, quer dizer, não jogou num prato e me entregou. Ficou muito mais atraente. Isso, né? Então, eu sempre brinco, né? Assim como nós, né? Você que está aí nos assistindo, né? Homem ou mulher que trabalha, né, em restaurante, nós nos empiriquitamos, nos arrumamos para nos colocarmos, digamos assim, em evidência na sociedade. O prato é a mesma coisa, né? A experiência gastronômica é a mesma coisa. Bem servido, sobretudo bem atendido,
vai fazer toda a diferença e vai levar o negócio a prosperar e você a ter oportunidades nesse negócio. Então isso aqui é um chamamento aí até para que aqueles que porventura estejam um pouco aí desanimados ou até mesmo desorientados, né, que cuidem, né? A função, por mais irrelevante que algum ache, pense que seja, não é. Ela sempre é importante naquele contexto em que ela é prestada. Imagine se não tivesse alguém cuidando da rua, como é que nós iríamos estar por ela ali, transitando, passeando, né? Então, todas as atividades são muito importantes e fundamentais para o sucesso de um negócio, né? Com certeza. Gé, eu quero dizer que foi muito prazeroso conversar com você nesse dia de hoje. Realmente. Né? Conhecer um pouquinho mais aí do Garfão, das suas especialidades e de tudo aquilo que ele tem feito aí para a comunidade de Novo Hamburgo e Vale dos Sinos, né? E lhe agradecer de coração por essa entrevista Eu e esperar em breve estar novamente com você aqui nesse Isso. programa. Que bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. É isso. É isso? Isso. Muito bem.